funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast que é 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana a gente tem episódio novo aqui no canal. Para você que nos acompanha na sua plataforma de streaming, é só ativar o sininho e acompanhar aqui todas as novidades do canal, que vem todas as notificações, você ainda ajuda o canal. E para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, é só seguir pelo @nãoédoINSS. Estamos nas principais plataformas digitais. E hoje nossa mesa virtual aqui vai até São Paulo falar com o Kesley Crispim, que é da Quineia Investimentos. Tudo bom, Kesley? Tudo bem, Rafael, graças a Deus. E vocês aí? Tudo em ordem? Opa, tudo na mais perfeita ordem, graças a Deus, né? Poxa, eu queria trazer vocês aí há algum tempo e finalmente conseguimos aí uma agenda. E, eu queria trazer um assunto que realmente é diferente, eu acho que de tudo que a gente tem passado até agora, pelo menos aqui no podcast. E imagino que muitos RPPS ainda têm meio que receio de falar ou de tratar isso internamente, né, nos seus conselhos, que é o FIP. E aí eu queria já fazer uma introdução aqui, Kesley. Quem é o Kesley, afinal de contas, que talvez muita gente ainda ouviu falar, mas ainda não conhece, e quem é a Quineia Investimentos? Bom, muito obrigado pelo convite, tá, Rafa? A gente fica muito feliz aqui. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho 16 anos que eu cuido de regime próprio. Passei por muitos anos na Itaú Asset, né? Fiquei um tempão lá, depois aí, tudo dentro do banco, dentro de casa. Aí fui para a parte do front ali, fiquei um pouco no canal institucional, sempre cuidando de regime próprio, e aí a gente foi para o poder público, onde todos os RPPS hoje são atendidos. Então, esses anos todos, sempre trabalhando com investimentos e cuidando um pouco do dinheiro, do regime próprio, eu recebi um convite ano passado para ir para a Quineia. A Quineia é uma boutique de investimentos do Itaú. Então, por que eu falo que é uma boutique? É uma asset independente, normal, hoje é a maior asset independente do país. Tirando os grandes bancos, a Quineia hoje já faz a gestão de 80 e quase 83 bilhões de reais, já está bem grande, com diversos mandatos. Então a gente tem alguns mandatos lá. Então, vou dar um exemplo assim, se você quiser fundo imobiliário, a Itaú Asset, né, dentro do banco não tem. Agora, se você, quem faz a gestão de fundo imobiliário é a Quineia. Então você, pessoa física, se você quiser lá comprar, eu quero aplicar num fundo imobiliário. Hoje, o maior fundo imobiliário na Bolsa de Valores é um dos fundos da Quineia, né? É uma grande gestora, hoje a gente faz a gestão de mais ou menos uns 25 bilhões em fundos imobiliários. Então lá dentro tem a parte de fundos abertos, você tem a parte de infraestrutura, que é uma parte de debêntures incentivadas. A gente faz financiamento para obras de infraestrutura. E tem um pedacinho, esse pedacinho que eu estou lá, que é a parte de private equity. Private equity nada mais é do que compra em participações de empresas privadas de capital fechado. Então, o RPPS cresceu muito dentro da Quineia, então nós fazemos a gestão de private equity, já estamos na quinta versão do fundo, né? Então, comprando diversas empresas ao longo desses anos. A gente tem mais ou menos 13 anos, a gente tem 12 a 13 anos, então a gente vem investindo bastante nas empresas de capital fechado, ajudando o empresário a melhorar a sua governança, etc. Aí a gente vai bater um papinho, vou contar um pouquinho de como funciona, né? Como a gente trabalha isso dentro das empresas. Pois é, que eu, enquanto RPPS, aqui vestindo um pouco o chapéu da RPPS, eu já tive a oportunidade aqui, que a gente tem 2 fundos em carteira, né? E um deles é com vocês, inclusive da Quineia, então a gente já conhece um pouco mais, né? Mas para quem ainda não conhece muito, ou quem simplesmente não é da área de investimentos e nos ouve aqui, né? Essa estrutura de FIP, né? Ele, diferentemente de que tem com ações ou com títulos públicos, que é onde se ouve mais falar, né? Vocês vão direto realmente investir em empresas. Então, vocês têm essa estrutura de conseguir trabalhar com empresas que não estão realmente em bolsa, que vocês vão prospectando. Como é que funciona toda essa dinâmica? A ideia, Rafa, quando você fala em FIP, é você identificar as boas oportunidades na indústria, né? Então, a Quineia em especial, olha muito para o setor de tecnologia, saúde, educação,
agronegócio. Basicamente, a gente dá uma esmiuçada boa nesses segmentos, que aí são segmentos defensivos, a gente consegue passar, como a gente passou por ciclos de recessão em 2015, 2016, a gente conseguiu segurar a onda naqueles anos horrorosos que a gente passou. Então, você é diferente do que você faz as aplicações em fundo de renda fixa ou renda variável. Aqui funciona assim, né? Você faz a captação de um fundo, um FIP nada mais é que uma casca, um CNPJ para captar dinheiro. E quando você capta o montante, ali cabe o papel do gestor de buscar as boas oportunidades, né? Então, o objetivo aqui é olhar o grande empresário. Na Quineia, a gente tem uma característica e um DNA muito forte de nunca comprar controle, porque a gente acha que tendo sempre o sócio conosco, sendo nós minoritário, ajuda a alinhamento de objetivos. Então, se eu compro uma empresa do Rafael, que ele cresceu já bem, já está seu faturamento 80, 100 milhões, 50 milhões de lucro operacional anualmente, Rafael chegou num tamanho por méritos, por talento, por visão diferenciada. E o que eu chego como Quineia? Eu chego como um sócio para ajudá-lo no que normalmente o empresário falha. Normalmente o empresário falha na parte de governança corporativa, parte fiscal, parte de expansão. A gente chega ali para ajudar ele a ajustar as coisas, para azeitar tudo bonitinho, para que o objetivo principal que a Quineia faz é deixar aquela empresa pronta para fazer uma abertura de capital na bolsa, fazer um IPO, o famoso IPO, né? Então, a gente tenta ajudar esse empresário. Se não der para fazer um IPO, muitas vezes eu chamo a atenção de um player estratégico, regional ou nacional ou internacional. Às vezes o gringo quer entrar no país, ele vai lá e compra uma empresa que está arrumadinha, está ajustada, é uma possibilidade de saída. Então, você tem como ajudar o empresário a melhorar tudo isso. Então, olha que interessante que é você investir na economia real. Você vira sócio minoritário, injeta dinheiro na empresa, ajuda aquela empresa a crescer, gerar emprego, renda, que é na veia. É literalmente, você faz aquela empresa multiplicar o seu faturamento e você vai gerando riqueza para o país, a ponto de lá na frente você fazer uma venda estratégica ou fazer a abertura de capital dessa bolsa. Ou seja, você usa o dinheiro, no teu caso ali do regime próprio, que você tem um atuarial para pagar de longo prazo, mas você trabalha aquele seu dinheiro para gerar emprego, gerar riqueza, gerar renda e ter o resultado seu importante. Imagina um pedacinho do seu dinheiro rendendo 20, 25, 30% ao ano, é um bom dinheiro. Então eu acho que é um retorno muito legal e nós já conversamos sobre isso, né? Historicamente, os grandes fundos de pensão do mundo todo investem em FIP. Lá fora, os canadenses, os americanos, os europeus, os fundos de pensão investem pesado em private equity, porque é uma maneira de você rentabilizar muito bem a sua carteira e investir na economia real. E aí eu falo assim, tem fundos de pensão canadense e americano com escritório em São Paulo, na Faria Lima, para olhar as grandes oportunidades. Então, eu acho que isso para a RPPS está sendo um dos canais importantes de rentabilidade. Eu acho maravilhoso isso, porque você não só financia o governo, né, comprando as NTNBs da vida, mas você injeta dinheiro na economia real e muitas vezes você gera emprego. Isso é maravilhoso, acho maravilhoso isso, sabe? E eu gosto muito do que a gente está fazendo e a Quineia faz isso muito bem, tem um histórico muito bom. E tem uma coisa interessante na Quineia que é raro de ter, né? A gente nunca perdeu dinheiro numa empresa, a gente nunca deu zero, quebrou a empresa, nunca aconteceu isso. Até pela característica, ser minoritário, comprar empresa já sólida, né? Então, a gente é muito cuidadoso com o dinheiro de quem investe conosco, a gente cuida bem, com carinho e com responsabilidade. Legal essa fala, principalmente, né, para quem ainda não conhece muito do FIP, essa parte social, né, de você conseguir investir em empresas que consigam gerar empregos, né, aqui dentro do nosso país. O quão legal que é isso, você vê, poxa, eu estou rentabilizando, estou ajudando o meu RPPS e estou ajudando os outros, investindo em empresas, dando emprego, né, melhorando essas empresas ali, abrindo capital, enfim. E uma coisa que eu estava pesquisando de que o RPPS é meio subutilizado ainda a estrutura do FIP, né? É difícil ter RPPS no Brasil afora. Estamos falando da parte municipal, estadual. São poucos os RPPS que atuam ainda investindo em FIP, né? Será que isso aí seria por conta de um histórico ruim que tem dado com esse tipo de estrutura? Ou é mais alguma dinâmica de mercado que ainda o pessoal não tenha
visto oportunidade? O Rafa, eu vou falar que tem as duas vertentes, né? No passado, infelizmente, aí eu vou pegar um pouquinho da minha história dos 16 anos que eu cuido de RPPS, ou seja, já vi a resolução mudar algumas vezes, né? Você pega, no passado, tiveram FIPs que os regimes próprios tiveram problemas. E ali, assim, FIP é um instrumento, é uma casca que você põe ativos debaixo dessa casca. Então, muita gente tiveram problemas com FIPs ou com FDICs. Quando o cara tem a intenção ruim, não tem o que fazer. Ali o FIP é feito para dar errado, né? E aí eu acho que em 2018 a subsecretaria fez uma mudança importante que simplesmente limpou o mercado para vocês, que é a tal da lista exaustiva e as regras para investimento em FIP. Então a lista exaustiva está ali, já selecionado pela subsecretaria quem pode captar dinheiro do RPPS. E as regras são muito claras. E aí você limpa a indústria, 97%, 98% foi embora. E aí sobraram, hoje na realidade tem 4 gestoras que têm capacidade de cumprir o que a resolução pede. A Quineia é uma delas, mas você fala assim, gestor, é obrigatório investir no mínimo 5% do seu dinheiro no FIP junto com os investidores, para a gente ter os mesmos objetivos e ser cotista igual como você é no Quineia 5, que você é o investidor lá em Navegantes. Tem que ter 3 saídas mínimas. 3 saídas eu investi numa empresa, trabalhei essa empresa e vendi essa empresa, eu fiz um IPO dessa empresa e devolvi o dinheiro inteiro pro meu cotista. No mínimo 3 saídas nos últimos 10 anos, acima de IPCA mais 6 de resultado. Aí você começa a limpar, tirar as crianças dos grandes. Você começa a limpar mesmo, falar assim, quem é que consegue cumprir isso fielmente? E assim vai, as N regras que tem na resolução limparam a indústria, então hoje vocês têm boas casas para aplicar. E aí entra a parte de, primeiro tem que ter progestão para aplicar em FIP, porque tem que ser investidor qualificado. Pouco conhecimento do que é um instrumento, né? Porque o cara falava em FIP, o cara falava, não quero nem ouvir, é um problema. Não é um problema. Na realidade, é um dos melhores investimentos que você pode ter na carteira. Quando ele bem gerido, não tem o que dar errado. É difícil dar errado. Pode dar? Pode dar, mas é muito difícil. Os bons gestores, eles são cuidadosos. A gente, dentro da Quineia, a gente é cuidadoso. Hoje eu vejo quantos projetos bons que eu vejo, nossa, que empresa legal, como é que a gente pode ter isso dentro do Brasil? Daí o Cristiano fala assim, para o analista e para um dos sócios lá, fala assim, como é que eu saio dessa empresa? Como é que eu devolvo o meu dinheiro ao meu cotista? E aí, muitas vezes, você não tem visão de uma saída clara daquele negócio. Por isso que hoje a gente foca em saúde, educação, tecnologia e agronegócio. São segmentos que crescem, segmentos resilientes e segmentos que têm muita saída, assim, tem muitos negócios aí. Então a gente tem focado bastante nisso e aí é exatamente isso. Tem que ter progestão, tem que conhecer o produto, mas uma vez conhecendo, como vocês conhecem, e aí hoje a gente tem mais de 30 cotistas na Quineia com FIP, hoje uns 200 RPPS com progestão. Então a ideia é em algum momento ter 100, 150 RPPS com progestão com FIP na carteira, porque você vai limpando aquela ideia que FIP é ruim e mostrando para o regime próprio que na diversificação tem que ter renda variável, tem que ter multimercado, tem que ter renda fixa e tem que ter FIP. Na diversificação você faz na sua cesta de diversificação, você consegue ter uma rentabilidade importante para a carteira. E esse é um pedaço que vai render, bem gerido, um bom dinheiro para o RPPS. E curioso, assim, das conversas que eu tenho com outros RPPS, né, que ou eles não querem ainda saber muito do FIP, ou eles querem avançar o nível do progestão para conseguir ter mais produto, né, na sua carteira. A gente vê que nível 1 e 2 ali são 5% só que pode ter na carteira. Mas quando chega no nível 3, já dobra, né? Já são 10% que pode ter na carteira. Talvez alguns vão pensar, poxa, mas eu tenho um PL tão pequeno, mas isso não é tão relevante assim dizer, não, só tenho 2 milhões ou 3 milhões para colocar eventualmente num FIP. Mas não, eu acho que é importante o pessoal ter essa conscientização de que o FIP é um produto que possa realmente ajudar para ele, né? No fim da linha, o montante, como alguns pensam que tem que ser um PL gigantesco para colocar, não é o caso, né?
Dá para fazer com um investimento que seja proporcionalmente bom a qualquer tamanho de RPPS, certo? Perfeito. A regra tem que ter para gestão. Eu sempre falo dentro da Quineia e procuro fazer a democratização do fundo de investimento, de um fundo diferente. Por exemplo, no Quineia, agora que nós vamos ter e vamos abrir meados de julho, que é um Quineia voltado, um FIP voltado à infraestrutura, né? Saneamento, energia, logística de transporte e telecom. Basicamente, nós vamos olhar esses segmentos. Eu falei assim, a gente tem que baixar o ticket mínimo de entrada para R$1 milhão. Aí você fala assim, 1 milhão, Kesley? Então eu consigo com um instituto que tem 20 milhões de reais, olha só, 20 milhões de reais com progestão, ele pode fazer uma aplicação de R$1 milhão ali, democratizar isso, porque o grande RPPS que tem 200, 300, 500, 1 bilhão, fica fácil para ele acessar esse tipo de produto mais sofisticado, que ele tem dinheiro. E como que eu vou atingir o cara que tem 40, 50, 80 milhões de reais, arrumadinho, progestão, bem o instituto direitinho, ele não tem patrimônio para acessar, porque às vezes o ticket mínimo de entrada é 5 milhões, 10 milhões de reais. Aí eu falei assim, precisamos democratizar. Por quê? Porque esse cara que hoje tem 40 milhões, 50, 80, ele daqui a 5 anos ele vai ter 200, 150. Ele vai dobrar de tamanho. É o crescimento exponencial de vocês, né? Vocês têm um crescimento muito forte. E eu, de alguma forma, faço ele ter acesso a um produto que o cara que tem 1 bilhão, 2, vai ter. Então eu consigo ajudá-lo a ter acesso a tipo de produto mais sofisticado. Senão ele fica no arroz com feijão ali. Pode ser que ele bata a meta? Pode. A gente está com título público pagando absurdos. Mas assim, vai acabar a festa. Em algum momento essa taxa de juros cai e você tem que olhar e falar assim, meu Deus, eu preciso procurar alternativas para bater meta. E aí que eu falo sobre a democratização de fundos mais estruturados, sofisticados. Então eu tento baixar. Aqui na Quineia eu baixei o ticket para que eu possa ter outros RPPS meus cotistas. Então, hoje eu tive uma reunião com um regime próprio que colocou 2 milhões no fundo. Ele virou para mim e falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, Kesley, eu gosto e vocês, para mim, eu acho que talvez sejam os únicos que façam isso. Eu tenho acesso a vocês, eu preciso de reunião para saber o que está acontecendo, eu consigo, e eu apliquei pouco dinheiro. Eu falei, você é meu cotista, cara. Não importa o tamanho que você seja, você é meu cotista e eu vou cuidar de você. Se você hoje aplica 2, daqui a pouco você vai aplicar 20, daqui a pouco você pode ter 50. Não importa, você é meu cotista, eu vou cuidar de você com carinho. E é assim que a gente vai tentando trabalhar e ser mais transparente possível com os nossos investidores, entendeu? Não, e assim, ó, eu vou dar um testemunho aqui também, que eu estava pegando um relatório e eu vi que o RPPS onde eu trabalho é praticamente um dos que menos conseguiu ainda investir na Quineia, né? Tem um percentual pequeno ainda em vista dos demais. Então, assim, a gente tem acesso, a gente conversa bastante, a gente troca muita ideia, né? Em off aqui, a gente faz muita dessa troca de informação, muita conversa. Então, assim, a acessibilidade que vocês têm realmente é muito bom, isso ajuda. E trazer isso para os RPPS que são menores também facilita bastante. Por quê? Quem tem esse patrimônio às vezes menor, tem um duration grande. Então aí consegue aguentar o tempo que leva um FIP, que normalmente é o quê? Uns 10 anos, normalmente, que tem um FIP, né? A estruturação toda dela, até maturar, desinvestimento, tudo, rola mais ou menos uns 10 anos. Então eles conseguem se permitir aguentar durante esse tempo um produto que vai ficar, entre aspas, engessado na carteira, com a garantia de que vai conseguir ter uma boa rentabilidade com aquele produto também, né? Uma coisa que eu queria deixar claro aí para todo mundo que está nos assistindo, entender como funciona, né? No caso da Quineia, a gente, no regulamento, vão 10 anos, tá? 5 de investimento e 5 de desinvestimento. Então eu tenho, se você vira para mim e falar assim, Kesley, eu vou aplicar 5 milhões de reais com você. Ok. Ao longo desses 5 anos, conforme eu acho as empresas, os projetos, etc., eu chamo o capital. Então eu viro para você e falo assim, Rafael, eu preciso de 500 mil daqueles 5 milhões. Daqui a pouco eu acho um outro projeto. Rafa, eu preciso de mais 1 milhão. E aí eu vou investindo, conforme eu acho o projeto, eu vou investindo, faço esses investimentos e depois de 5 anos eu começo a desinvestir. Mas acontece algo interessante, que a gente na Quineia fica em média 3 anos e meio a 4 anos com uma empresa na carteira. Então, muitas vezes, se eu apliquei na empresa no ano 1, pode acontecer no ano 3, 4, eu já estou desinvestindo, eu já vendi aquela empresa, já achei um negócio legal. E o que a Quineia faz? A Quineia vende
vende, pega aquele dinheiro, resultado daquela venda, e já devolvo. Eu nunca fico com o dinheiro, né? Então eu devolvo o dinheiro para vocês, e olha que muitas vezes no ano 4 eu estou chamando o capital para as últimas empresas que eu estou investindo, e aconteceu já várias vezes. No ano, o dinheiro que eu estou te devolvendo, você investe de volta no FIP no final do período de investimento. É uma retroalimentação ali que a gente faz, né? Então, você fala 10 anos, mas muitas vezes o dinheiro já vai voltando no 4º, no 5º, no 6º ano. Os 10 anos é para finalizar, para vender a última empresa, eu preciso de um período lá para vender aquela empresa. Pode acontecer? Em média, esses fundos giram entre 7 e 8 anos, mas os 10 é no regulamento que a gente trabalha assim. E nessa dinâmica, né, de vocês venderem a empresa, entregar o valor aos cotistas, isso mitiga em muito a tal da curva J que se tinha, principalmente lá atrás o pessoal falava muito da curva J, isso mitiga em muito, né, também, que aí faz com que os RPPS que ainda não conheçam esse tipo de produto possam ver, opa, eu não preciso investir todo aquele valor para depois receber alguma coisa. Em muitos dos casos que vocês têm aí, vocês já conseguem devolver o valor antes da aplicação ou da subscrição total do valor que a RPPS fez, né? Isso, e tem uma outra coisa, né? A regra da subsecretaria é que um auditor externo, a cada ano, vai fazer uma avaliação dos seus ativos. Então, a curva J, Rafa, normalmente hoje, que antigamente era mais longa, então assim, era investir, e quando você começasse a vender, é que essa curva virava, né? Era traumática. Hoje, por conta da auditoria externa, ele vai lá no ano 1, pode acontecer a curva J, né? Que você investiu nas empresas e tal. Quando chegar na primeira avaliação, onde ele vai olhar para dentro das investidas que ele tem lá, pode ser que ele olhe para aquela empresa e fale assim, opa, essa empresa ela foi comprada a valor de custo a 1, hoje ela já não vale 1, ela vale 1,10 ou 1,15. Então aquela cota já se movimenta para cima, mesmo sem a realização de uma venda. Então isso ajudou demais, a subsecretaria foi super inteligente nisso, né, em ajudar na avaliação do ativo. Então muitas vezes o fundo está andando com 20, 30% de valorização sem nenhuma venda, é só pela avaliação daquele auditor terceiro que fala, pô, essa empresa está em lucro, está aumentando o seu EBITDA, ela está em crescimento, ela quando for vendida, ela vai valer mais do que foi pago lá atrás. Então ele vai fazendo a correção dessa cota. Isso ajudou demais. Então hoje, você vai ver curva J, cota negativinha ali no começo, no primeiro ano basicamente, depois as coisas começam a melhorar. E nisso aí, praticamente, então, já matou qualquer curva J, né, que tivesse, que antigamente tinha disso daí, matou praticamente, então dá para o RPPS conseguir com alguma tranquilidade até mesmo mostrar esse tipo de produto para os conselhos, para o comitê, com alguma facilidade, né, que antigamente realmente não tinha como você apresentar um produto daquele, e vinha muitas vezes produtos exóticos, né, então foi um grande divisor de águas realmente aquele marco regulatório ali, e matou muita gente, como você bem disse no início, né, e agora só separou o joio do trigo, e realmente vocês agora estão conseguindo trazer esse tipo de solução pro pessoal, né. Você comentou também de que estão trazendo aí mais um FIP aí pro mercado, né, quer contar um pouquinho mais sobre ele? Quero sim. A gente, o ano passado, o BNDES fez uma chamada pública, né, no mercado, chamou o mercado todo e falou assim, olha, eu vou selecionar 3 gestores para fazer uma gestão de infraestrutura, FIP de infraestrutura. E eu, BNDES, através do meu BNDES Par, que seria a fundação deles, vou investir em até 500 milhões de reais em cada um desses gestores. Então a Quineia participou do edital público e ganhou. Eu brinco que a gente passou no vestibular, né, de medicina. Passamos, dos 3 gestores, nós fomos um dos escolhidos. Então nós estamos terminando de estruturar a documentação, tudo direitinho. É um fundo voltado à infraestrutura, né? Então, assim, a gente vai olhar a parte de saneamento, vamos olhar... A nossa matriz energética tem mudado muito, então ela tem se tornado mais limpa. Então, por exemplo, parques de energia solar e energia eólica multiplicaram-se pelo Brasil. Então, a nossa energia está se tornando energia mais limpa, né? Assim como a matriz de transportes, eu tenho ficado assustado com o que a gente tem visto na parte de infraestrutura, como a gente precisa de investimento privado, porque o setor público não tem condições, claramente, assim, só de saneamento, para todo mundo ter a universalização de esgoto e água, esgoto, precisa de 720 bilhões de reais de saneamento, de infraestrutura em saneamento, para que a gente consiga fazer o que determina o marco de saneamento, né? Então, são investimentos gigantescos que a iniciativa privada precisa estar junto, que não tem dinheiro no setor público para fazer. Então, a gente vai ficar voltado a isso. Eu tenho visto, assim, a gente é um grande produtor de grãos, a cada
cada ano, só o que cresce vegetativamente, né, o que cresce organicamente, a quantidade de grãos e toneladas e milhões de toneladas de grãos, a gente precisaria de um berço de exportação, ou seja, um porto por ano, e a gente não tem. Nosso país está muito deficitário, é uma loucura, a gente não consegue dar manutenção, a nossa depreciação, a gente não investe o que deprecia a nossa infraestrutura no país, nossas estradas, nossas ferrovias. Então é uma loucura isso tudo. Então o BNDES fez esse chamado público, nós ganhamos, eles serão cotistas do fundo, grandes cotistas, maior cotista, então eles vão ter 25% até 500 milhões de reais. Então se eu tiver um fundo de 1 bi, ele vai ter 250 milhões e o resto é dos cotistas. Se for um fundo de 2 bi, ele vai ter lá 500 milhões e o resto dos cotistas. Se for acima de 2 bi, aí ele vai manter os 500 milhões. Então o BNDES é investidor, o Itaú como empresa, como holding, investe também, e os sócios da Quineia, a Quineia nas pessoas físicas também vão ter, a gente está calculando aí uns 30 milhões do pessoal da Quineia, mais 100 milhões do Itaú, mais o dinheiro do BNDES, e aí nós começamos já a captar no private, né? E agora vamos começar a captar no regime próprio, fundo de pensão, family offices e fund of funds, né? São essas categorias que nós vamos correr atrás com uma vantagem nesse fundo, que é o caso da Corsã, né? Nós, usando o dinheiro do Itaú, no final do ano, o Eduardo Leite, o governador do estado do Rio Grande do Sul, fez uma licitação da empresa de saneamento do estado. Nós, num consórcio de 3 empresas, de um operador privado muito especializado em saneamento, participamos do leilão e ganhamos o leilão, né? Então, a gente usou o dinheiro do Itaú para participar do leilão, porque a gente não tinha cotista nem levantado o fundo, e nós ganhamos o leilão. Então esse fundo, olha que legal, ele já vai ter um ativo e um bom ativo, que é um ativo de saneamento, corrigido pela inflação, com previsibilidade, as pessoas pagam sua água direitinho, e aí a gente vai tratar uma empresa privada, vai virar uma empresa privada, a Corsã, que é uma empresa pública hoje da década de 60, e tem muita coisa para a gente fazer, para melhorar. A gente tem capacidade de dobrar o tamanho da Corsã em 2, 3 anos aí, só com governança, só com eficiência. Então vai ser legal, a gente vai começar a captar aí lá meados de julho, ali a gente já vai começar a conversar com os nossos investidores, porque esse eu acho que é um fundo, de novo, né, Rafa, aquilo que nós falamos lá no passado, investir na economia real, gera emprego, gera renda para as pessoas e em cima da infraestrutura que nós precisamos tanto. Ela é menos volátil do que comprar uma empresa, porque você, quando investe em infraestrutura, basicamente os contratos são contratos longuíssimos, né, 20, 30, 40 anos, sempre corrigidos pela inflação, e aí vai da sua administração, da sua eficiência naquela empresa, torná-la mais especialista e mais eficiente, aí você consegue tirar um bom resultado das empresas. E uma última pergunta, aproveitando, né, dessa abertura desse novo FIP, o anúncio do PAC 3 aí pelo governo federal recentemente, né, pode ser um bom catalisador para que realmente seja feita uma boa estruturação de FIP e até mesmo para os RPPS conseguirem ver esse produto de vocês como uma excelente oportunidade agora? Não importa que governo esteja lá, se é de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, não importa. Infraestrutura é quase unânime que precisamos todos nos unir para a gente poder dar vazão a tudo que o Brasil precisa, né? Então, não tenha dúvida que houve uma tentativa de mudar o marco de saneamento, não tiveram sucesso, então a gente tem que ter a universalização do esgoto. A gente pega, no caso, o Nordeste tem números horrorosos de tratamento de esgoto. O próprio Rio Grande do Sul, olha que uma loucura, assim, 94% dos gaúchos têm acesso à água, mas apenas 21% têm acesso a esgoto. Olha que loucura, né? Como você fala assim, quer dizer que... E os outros 80%? Ninguém estoca esgoto em casa, ninguém... Vai para a natureza. Então, tem também um viés ESG ali de sustentabilidade em cima de tudo isso, e aí não tem o que fazer. Eu acho que esse projeto que o BNDES fez, ele se repetirá cada 2 anos ali. Eu acho que vai ter sempre um fundo de infra rodando, e é importante porque, assim, investimento privado no setor de infraestrutura, olhando telecom, por exemplo, olha que maluquice. Hoje nós estamos conversando aqui, ó, num estúdio online, você está em Navegantes, eu estou em São Paulo, e daqui a pouco a gente fala assim, como é que isso tudo trafegou? Através de antenas, data centers, etc. Investimento, cara, e não para. O 5G chegando, você precisa investir em infraestrutura. Então, assim, não tem segredo, Rafa. Investimento, não importa quem esteja no governo, PAC 3, 4, 5, 10, não importa, cara. Vai ter que ter investimento em infraestrutura, senão a gente para e a gente tem potencial para crescer.
e que a gente possa crescer e muito mesmo aqui nesse país. Kesley, queria te agradecer muito aí por esse bate-papo, obrigado aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente, e queria deixar o espaço aberto aí para quem quiser conhecer um pouco mais da Quineia, quem quiser conhecer um pouco mais dos fundos aí, como fazer para entrar em contato com vocês. Por favor, eu deixo todos os meus contatos contigo, vou mandar alguma apresentação para que você possa em algum momento subir e deixar disponível para quem quiser olhar e ver como que a gente trabalha. Eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato comigo na Quineia, pode, por favor, me contatar, e você também, através de você ou diretamente. Eu agradeço de coração o bate-papo, gosto muito de você, assim, acho que vocês fazem um trabalho muito legal e eu sempre estou à disposição quando precisar, tá bom? Obrigado, cara. Da mesma forma, Kesley, assim, olha, obrigadão mesmo aí por ter aceitado o convite, por ter conversado com a gente, enquanto podcast e enquanto cliente aí de vocês. Eu sei que realmente aí vocês são muito inteligentes, vocês conversam muito aqui com a gente consegue trocar muitas ideias, e que bom que a gente tem esse espaço aberto, que bom que a gente tem essa possibilidade de trocar muita ideia com vocês, que vocês possam por mais vezes aí conseguir trazer produtos bons aí para os RPPS em geral mesmo, né? E eu espero, enquanto RPPS, conseguir lá aumentar minha pró-gestão para conseguir um pouquinho mais de FIP aí também. É isso aí. Vai lá, você consegue. Daqui a pouco você vai para pró-gestão 3, 4 e vamos embora. A gente está à disposição sempre. É nosso trabalho, acho que como grande instituição, trazer produtos sérios, produtos bem geridos, para que a gente possa multiplicar o patrimônio de vocês, que essa é a nossa função, é para isso que vocês pagam taxa de administração, é para isso que a gente está lá, para ajudá-los sempre. Obrigado, uma boa noite para vocês, um forte abraço, cara. Valeu, Kesley, um abração aí para você e para cada um de vocês que nos assistiu até agora aqui. Obrigado pela companhia, e semana que vem a gente tem episódio novo. Até lá!